Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, Corpus Christi ou Corpo de Cristo? Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 16 e 17, nos diz a Sagrada Escritura. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, tipo Corpus Christi, Natal, Páscoa, Sexta-feira Santa, Quinta-feira Santa, não come isso, não come aquilo, para com isso. Não. Que ninguém julgue vocês ou com celebração de luas novas ou dias de sábado, tem que guardar o sábado. Não, nada disso tem mais valor na presença de Deus. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, ou seja, o próprio Cristo. Sombra de coisas futuras, mas o corpo, a igreja que nós estamos falando aqui é de Cristo, não é do homem. A realidade, porém, encontra-se somente nele, no Cristo. E hoje, irmãos, eu me aproprio desta véspera de feriado de Corpus Christi. Eu que por muito tempo professei essa fé católica sem entender muito ao certo o que era ensinado ali, mas entendi que a partir do momento em que nós começamos a examinar as Escrituras e nos voltamos para Deus, nós temos um entendimento profundo da verdade. E tudo aquilo que é tradição, que é cultura, tem que ser desmistificado. Não como afronta religiosa, nós respeitamos aqui todas as religiões, como respeitamos todas as culturas, como respeitamos todas as tradições. Eu já fui cara que frequentou CTG, já frequentei candomblé, já frequentei mesa de Kardec. Eu tenho bagagem para dizer o que eu estou dizendo. Então, apropriem-se desse testemunho prático de vida que eu tenho dado para vocês, para que vocês consigam discernir, não como um atalho, não como algo que você vai fazer para, tipo, Maria vai com as outras, não, mas como compreensão, que você consiga digerir o que eu estou dizendo, não engolir, para que você consiga discernir a cultura, a tradição do mundo espiritual. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos 26 e 27, explica mais profundamente o que eu estou tentando dizer aqui no começo dessa ministração. Quando um membro de um corpo sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês é que são igreja, vocês são o corpo de Cristo, vocês é que são o verdadeiro Corpus Christi. E cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Essa reunião do cordão está acontecendo na véspera de um feriado de Corpus Christi no ano de 2023. Então nós estamos aqui mostrando, num contexto histórico, para que você compreenda, discernir a realidade da ficção, que essa data, muito comemorada pelos católicos, o Corpus Christi, é celebrado exatamente 60 dias depois da Páscoa. E possui uma data móvel que acontece obrigatoriamente numa quinta-feira. No caso, na quinta-feira santa, que eles também, o dia da última ceia do Senhor. Mas 60 dias após essa Páscoa, eles celebraram um fato inusitado que aconteceu, quando na ocasião de um padre estar celebrando o que eles chamam de Eucaristia, que é assim chamado pelos católicos, nós chamamos de Santa Ceia, e a diferença está exatamente naquilo que eu vou falar agora. Aconteceu um fenômeno que não queremos entrar em detalhes aqui, você, através do Espírito Santo, através do examinar as Escrituras e através dessa ministração que eu vou trazer para você aqui hoje, você próprio vai enxergar com os seus próprios olhos, sem que nós o sugestionemos a entender aquilo que a própria verdade traz à tona. Baseado num fenômeno chamado transubstanciação, um padre estava celebrando uma missa no ano de 1264. Aquela hóstia supostamente começou a sangrar, houve um fenômeno paranormal ali, que depois foi levado a um papa, e esse Papa Urbano IV, sabendo disso, no dia 11 de agosto, emitiu uma bula papal chamada Transiturus. E no dia 8 de setembro daquele mesmo ano, escute isso, ele instituiu essa festa, concedendo inclusive indulgência a todas as pessoas que fossem naquela respectiva missa daquele dia. A partir daquele dia começava o Corpus Christi. E essa indulgência, para quem não sabe, é a compra pelo perdão dos pecados. Você paga para ser perdoado. Isso aconteceu durante muito tempo, e a reforma protestante ela veio justamente denunciar tudo isso, essa falácia, porque somente Jesus Cristo pode perdoar pecados através do seu sangue derramado na cruz. E aqui a gente vai entendendo os mistérios, as idiosincrasias desse fenômeno humano, que na verdade não está balizado no Evangelho, apesar de esse fato ser uma prática secular, datado a partir do momento que esse Papa impôs essa lei
para que todos os católicos professassem esse culto, essa festa chamada Corpus Christi. Mas ao ler as Escrituras, irmãos, nós verificamos que no primeiro século, os cristãos, os primitivos, aqueles que realmente caminharam com Jesus, participavam de ceia, inclusive uma festa específica chamada a festa do ágape, que é a festa do amor, aonde eles celebravam, cada qual levava um pouco, já preguei, já ministrei sobre isso, aonde as pessoas se encontravam, mas o apóstolo Paulo, inclusive, mandou uma carta para aquele povo lá que não era bem isso que era para acontecer. Na 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 17, as instruções que agora vou dar para vocês, eu não posso elogiá-las, pois as reuniões que vocês estão fazendo aí não estão fazendo bem para vocês. Por que ele disse isso? Porque ainda que houvesse pão verdadeiro, não transubstanciado, era um pão normal como qualquer pão. O vinho era vinho como qualquer vinho. Mas a forma que eles se relacionavam estava completamente fora da vontade do Evangelho. Então eu quero ser exatamente imparcial aqui nessa noite, tanto para católico quanto para evangélico. Não importa que você vá numa missa ou que você vá num culto evangélico. Se aquele encontro não estiver balizado verdadeiramente naquele memorial que deve ser a Santa Ceia, é uma heresia. A partir do momento que você vai participar de uma Santa Ceia e você não reconhece que aquela comunhão, que aquela koinonia deve ser a razão primordial para você enquanto igreja, enquanto corpo, reunido com os demais membros, sabendo que o cabeça desse corpo é o Cristo, você pode até comemorar uma festa intitulada Corpus Christi, mas não será o corpo de Cristo a partir do momento que você não reconhece que o pão da vida não se faz presente, como está ali em João 6,33. Porque o próprio Cristo, quando ele fez milagres, multiplicação de pães, ele não adulterou a natureza das coisas, não transformou pedra em pão, como aliás Satanás sugeriu que ele assim o fizesse naquele deserto, no momento da tentação, conforme está registrado em Lucas capítulo 4, versos 13 e 4, quando o diabo chegou para Jesus e falou: tu não é o filho de Deus? Mande que essas pedras virem pão. E Jesus respondeu para ele: as Escrituras, está escrito, Satanás, afirma que o ser humano não vive só de pão. Não é só de pão que o ser humano vive, mas da palavra de Deus, irmãos. E é importante que nós reflitamos nesse dia que antecede a um feriado, onde muitos vão aproveitar para descansar. É lícito tudo isso, como enquanto feriado. Mas a partir do momento que é um fundamento espiritual e as pessoas se entenderem essa conectividade, muitas vezes há pessoas que não estão entendendo a razão pela qual o mundo espiritual deva ser denunciado, porque existem principados e potestades nesse céu, acima desse céu que a gente enxerga azul, maravilhoso. Existe um mundo espiritual e Deus entronizado acima deles. Se o pão da vida não estiver presente em qualquer reunião espiritual na qual você professa como uma festa cristã, Deus não está nesse negócio. E é muito sério isso, porque a palavra de Deus, ela é vida e é dela que vocês precisam comer para saciar. Não adianta você querer comer bolachinha como pãozinho de ceia, porque não é isso que vai trazer de fato a saciedade espiritual que você precisa. Você tem que se reconhecer. Quando o próprio Paulo fala que vocês é que são o corpo de Cristo, vocês é que são esses membros, vocês têm que ter essa intenção de, ao celebrar esta ceia, estar focado no Altíssimo, sabendo que Ele é o cabeça. Porque a palavra de Deus é vida e é dela que realmente vocês precisam se saciar. Não confundam milagre com magia, irmãos. Magia é outra coisa. Deus nunca fez magia, pois o Senhor tem repugnância dos que praticam essas coisas. Portanto, não nos confundamos com os rituais que a gente vê por aí, chamados como tradição, que são maravilhosos enquanto cultura, mas o mundo espiritual é coisa muito séria. Nós não podemos brincar com a salvação, nós não podemos brincar com o corpo de Cristo, com aquele que deu a vida por cada um de nós. E quando nós desmistificamos isso através da palavra de Deus, nós como portadores, como pregoeiros da palavra, uma expressão muito usada em templos religiosos, nós temos a obrigação, o compromisso de trazer à luz a verdade. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 2, versos 4 e 5, diz a Escritura: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Ah, é feriado de Corpus Christi, eu vou viajar, não sou padre, não sou pastor, chamado não é para mim, chamado é para eles lá. Meu irmão, muitos são chamados, poucos os escolhidos, não porque Deus faça a acepção de pessoas, mas porque você não entendeu que você, uma vez fazendo parte desse corpo, Deus quer que você entenda que você também é a igreja. E a única forma de o diabo não prevalecer contra a tua vida, especialmente nesse tempo do fim, onde a opressão está terrível sobre a igreja, todos nós sentimos dores, existir está cada vez mais difícil, meu irmão.
Aparecerão dores que você vai achar que é reumatismo, alguns vão achar que é câncer, que é isso, que é aquilo, é tudo espiritual, porque estamos às vésperas do arrebatamento da igreja, mas eles não querem entender, porque não estão entendendo que fazem parte desse corpo. Então, quando um membro está doente, o outro sente, mas cada qual com a sua função. Então não se sinta pequenininho pelo fato de você não estar entendendo qual é a razão desse chamado, o que é isso que esse pastor está falando. Se eu nunca ouvi nada, nunca me disseram nada, eu sempre criei em Jesus, sempre confiei nele, não faço mal nenhum, não roubo, não mato, não estupro, não adultero, eu estou sempre fazendo coisa certa. Que importa eu estar com a vidinha que eu tenho agora, quando Deus está te chamando, está dizendo através da sua palavra: ei, eu tenho coisas muito maiores para ti, você não está entendendo. E Paulo repete insistentemente esse mesmo texto também através de outras cartas, como aos Efésios, no capítulo 4, verso 4. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Não adianta tu querer confiar, não, eu confio no santinho tal, no santinha tal, eu confio naquele homem, eu confio naquela mulher, eu confio naquela religião, não, eu confio naquela tradição, não, eu confio naquele dogma. Irmão, não é isso que vai te salvar. Nada disso que não esteja focado somente em Jesus, o Rei da Glória. Qualquer coisa que tire o teu foco da cruz não trará de fato a esperança da ressurreição, para que nós possamos desfrutar de eternidade em eternidade com o nosso Deus. Mas é importante que nós nos reconheçamos como igreja, porque somente a igreja será arrebatada, somente a igreja poderá desfrutar disso, os demais vão ficar fora. É como uma arca cheia, é como um barco cheio, é como um avião lotado. Não vai ter overbook, irmão, não tem overbook não, lotou, deu, e tem espaço para cada um que queira esse Deus de verdade. O Paulo também escreve a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Esse que encarnou em forma de homem, que era 100% homem e é 100% Deus, é ele que pode mediar quaisquer orações que nós façamos. Portanto, não tem como querer chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. E é através do corpo de Cristo, do Corpus Christi, sendo você membro deste corpo, é que você tem acesso ao trono do Pai através do Filho Jesus. Porque ele só vai atender aqueles que com o coração sincero realmente levarem as orações até ele. Não quer dizer que você tenha que ser um católico, um evangélico, alguém que professe uma religião, porque Deus não está preocupado com isso não. Ele está preocupado com essa essência aqui, ó. Esse texto tem que deixar de ser apenas uma informação, apenas uma escritura, e para se instalar como verdade, como coisa viva na tua vida. Como Paulo fala a Colossenses no capítulo 1, verso 18. Ele é o cabeça deste corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Além do mais, Paulo fala em Efésios 5, 29 e 30. Ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Entenda que você não fica se esbofeteando. O máximo que você pode fazer é dar um tapinha num braço, que às vezes acorda meio dormido, né? Você dorme por cima do braço, aí dá uns tabefes para ver se ele desperta, mas não é com o intuito de machucar ou destruir o teu membro, não. É o fato de chamar esse braço para a vida. E é o que a gente tem feito aqui, irmãos. Tem irmãos que às vezes estão sendo sacudidos, é para tirar esse braço dormido, para ver se acorda, e vem para essa obra junto, que não é uma obra minha apenas, não é uma prerrogativa pastoral, mas é uma prerrogativa eclesiástica. Todo corpo é convidado, é convocado a fazer isso. Mas se você não entende, você não vai conseguir entender nunca as coisas espirituais, como aliás Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 2, 14 e 16. O homem natural não compreende essas coisas do Espírito de Deus, porque para eles é loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não tenta usar tua mente para entender as coisas de Deus. Não tenta tu querer que Deus seja um Deus de ação e reação. Se eu faço isso, eu recebo aquilo. Não, você faz mesmo não recebendo. Você faz não pelo que Deus dá, mas pelo que Deus é. Você faz porque a misericórdia está sobre a tua vida. Não fosse isso, tu nem vivo estaria. Faça isso apenas por gratidão de tu respirar, de tu poder levantar todo dia. Ainda que tu não esteja apto a poder pregar essa palavra, o teu testemunho vai trazer pessoas para esse corpo, como membros de um só corpo, e através desse propósito que Deus tem na tua vida, as demais coisas automaticamente serão acrescentadas, até a paz de espírito que tu ainda não tem. Você finalmente vai desfrutar o melhor desta terra, mas é necessário que essa palavra seja vivida e não apenas lida, não apenas escutada. Ela tem que produzir fruto, ela tem que se instalar no teu coração. Paulo fala em Romanos 14, de 1 a 4, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, o outro que é fraco, não posso comer um porquinho, não posso comer uma costelinha, não, murcilha nem pensar, não, nada disso, a minha religião não deixa, não posso beber, não posso comer. O que come não despreze o que não come, e o que não come, não julgue aquele que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem
Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Deus firma aquele que conhece e aquele que não conhece a palavra, aquele que entende as coisas do céu e aquele que está cego. Mas muitas vezes existem cegos que vêm nos afrontar, irmão. A gente está engolindo tudo, engolindo sapo o tempo inteiro, dizendo, irmão, é assim que tem que ser, não porque eu estou te julgando, mas é porque a Escritura diz que tem que ser assim. Ô irmãzinha querida, amada de Deus, vai por esse caminho que vai te dar bem. Mas quem o senhor pensa que é para achar que é o dono da verdade? Não sou dono, eu sou apenas o carteiro. Eu estou entregando uma mensagem que não é minha, que veio de lá. Eu estou sendo apenas o porta-voz. Então é justamente disso que Paulo está falando aqui, para a gente não julgar esses tais. A gente recebe eles sem contenda, mas a gente procura esclarecer esse evangelho. Como Paulo fala em Efésios 4, 14 a 16, eu amo essa palavra. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Entenda isso. Não no sentido da inocência, não no sentido da pureza, não. É no sentido da ingenuidade, irmãos. Levado de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e nem para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem vocês ao erro. Antes, seguindo essa verdade que eu estou ministrando aqui hoje em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é o Cristo. Dele, do cabeça, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio das juntas, que coisa linda, as juntas, as inervações, esses movimentos que nós não sabemos, nem a fisioterapia consegue explicar como é que a mão faz isso, como é que faz aquilo, quando a gente está trabalhando, quando eu estou tocando violão, eu nem sei como é que é essa memória muscular, que eu nem boto o dedo nas cordas, eu sei que eu boto ali, o bagulho acontece, já estudei, tive que poder educar minha mão, em cima dessa educação o corpo começa a andar automaticamente. É assim que a gente cresce, se edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim como no louvor, o pastor Salvador tem a função do trompete e flugelhorn, eu tenho a função do louvor e do violão, assim como o pastor André tem a função do baixo. No ministério que Deus quer e tem para cada um de nós, Ele quer que nós nos posicionemos e não fiquemos batendo cabeça aqui e ali, porque aquilo que a gente está ouvindo não está nos agradando, sendo que muitas vezes aquilo que não está te agradando é o que é a Escritura. Mas a tua rebeldia, essa tua mente catequizada pela religião, que só faz você querer participar de festividades. Quando eu ia na procissão do senhor tal, da senhora tal, não tinha essa opressão. Quando eu participava da quermesse, acendia minha velhinha, estava tudo certo. Agora chega esse pastor, tem que ser tudo por fé, eu não consigo ver nada, como é que eu vou enxergar as bênçãos? É assim mesmo, é desse jeito, não é por vista. Lembra do Tomé? Quando chegou para Jesus e tocou nele, oh meu Senhor e meu Deus, Tomé, tu tá nessa porque tu tá tocando em mim. Bem-aventurados são aqueles irmãozinhos que vão estar aqui um tempo, não vão nem me ver e vão crer em mim. Você tem que crer para ver, porque esse negócio de ver hóstia saindo sangue, Satanás vai fazer isso lá no deserto, irmão. Propôs para Jesus fazer multiplicação, transformação de pedra em pão, e Jesus nunca transformou pedra em pão. Ele pegou de 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. O negócio é outro, é física quântica, o negócio é diferente. Não tem magia, não tem feitiçaria. 1 Coríntios 6,15, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Aqui Paulo declarou para os cristãos ficarem fora da imoralidade sexual, apesar de ser culturalmente aprovada naquela época, porque existiam prostitutas cultuais. Existia sexo ilícito que era culto a demônios. Existiam entidades que se beneficiavam para poder agir até com riqueza, com prosperidade. Verdadeiras festas de Bacos, né, que a gente chama de bacanais, mas isso é coisa para outra pregação. O que eu quero falar aqui essa noite, que essa prostituta da qual Paulo fala aqui também é falada em Apocalipse. O prostituir aqui significa adulterar, desonrar, desprezar, corromper, não apenas sexualmente numa relação conjugal, uma relação matrimonial que é adulterada, não. Um documento, a palavra de Deus, quando ela é corrompida, quando ela é adulterada, Deus manda sair fora de lá. Sai daí, povo meu. Eles não estão deixando, não querem ir pro céu, não vão deixar vocês ir também. Até quando vocês vão ficar nessa? De religião, de festividade? Até quando a cultura vai ser o Deus de vocês? Até quando a tradição vai ser o teu ídolo? Até quando vocês vão ficar nessa cegueira espiritual? É o que o Senhor quer falar aqui essa noite. Tiago também fala no capítulo 2, verso 17 a 19. Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Não vem com moral de cueca, não vem com choromera dizer que tu tem uma religião, porque tu frequenta a igreja, porque tu dá o teu dízimo, porque tu é membro de uma instituição, porque tu é religioso de algum dogma. Não importa qual seja ele, irmãos.
Pode ser até evangélico, Deus não está preocupado com nada disso. Cadê as obras? Cadê aquilo para o qual Deus te chamou? Não, eu só fico no banco, não estou preparado. Meu negócio é só assistir. Eu chego antes e assisto. Sente-se para ouvir, como eu também parei muito tempo sentado e ouvindo. Porque a fé veio pelo ouvir. Mas a partir do momento que ao ouvir aquilo foi introjetado no meu coração, se instalou como verdade absoluta, eu não consegui mais ficar calado. Eu tive que partilhar essa boa nova com todos, até com estranhos, até com aqueles que nem querem saber de evangelho, porque não entenderam, porque foram confundidos com festividades, as quais Paulo denuncia no começo dessa ministração. E eu te mostrarei pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem. Olha só que mistério que Paulo fala aqui, irmãos. Essa carta de Tiago não precisa nem conhecimento teológico, como alguns dizem, tem que ter teologia. Eu também não tenho, irmão. É só compreensão do texto. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, mas não está fazendo mais do que obrigação, porque os demônios também creem e estremecem. A verdadeira fé envolve um compromisso de todo o nosso ser com Deus. Não é uma festa cristã, não é um feriado, não é um Natal, não é uma Páscoa, não é um Corpus Christi que vai fazer de você um cristão melhor, mas é fazer a obra de Deus, é cumprir a lei do Senhor. Mas irmão, que negócio é esse? Que heresia, pastor, falar em lei? É a lei sim, irmão. A lei que não caiu em caducidade, que é a lei do amor. Eis que vos dou um novo mandamento. Eu não vou dizer para vocês amarem como assim mesmo, vocês não sabem nem se amar. Vocês não sabem fazer nem oração como convém. Tem que precisar do Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis leva a oração até o Pai. Como é que vocês podem querer amar? Ame como eu vos amei. Sejam, pois, meus imitadores, como o próprio apóstolo Paulo disse. E é através dessa consciência, irmãos, que Deus vai trazer algo novo para vocês. Quando o termo religare, que vem do latim, que significa religião, né, irmãos? Voltar a ligar, é confundido com uma tradição ou com uma cultura religiosa, perdemos o foco acerca das verdades espirituais determinadas por Deus. Originalmente, o religare não deveria ser uma doutrina, um conjunto de regras, mas um princípio espiritual de conexão, de comunhão entre a criatura com o seu Criador. Pelo fato de a religião ter confundido tudo isso, e aqui eu não falo de uma religião só, todas as religiões, todas as tentativas de se ligar a Deus, as pessoas se perderam em sua percepção e não conseguem discernir mais que Jesus é o cabeça de um corpo chamado igreja. Nós somos a igreja, nós somos esse corpo de Cristo, nós somos esse corpo Cristo, assim diz o Senhor. Perderam a essência por culpa de uma tradição humana manifestada através de festas, de tradições, ritos, sejam eles religiosos ou culturais. Por isso que existem grupos humanos que não passam de um simples ajuntamento de pessoas que pensam estar fazendo a obra de Deus, mas sem estar em conformidade com a sua palavra, acreditando servirem a Deus tão somente por estarem usando o nome dele, o nome de Jesus, quando na verdade são apenas seitas, apenas heresias, manifestas através de práticas hereges, como por exemplo, um fato grave que a gente pôde acompanhar no noticiário essa semana, uma favela do Rio de Janeiro, em que traficantes armados invadiram e depredaram templos afros, terreiros, humilhando e ameaçando pais, mães de santo e até padres. Destruíram completamente imagens de escultura, inclusive em igrejas católicas, despertando tristeza, mágoa, ódio, provocando intencionalmente uma guerra religiosa. E tudo isso em nome de um Jesus que não é o Cristo. Olha aqui, meus amigos, o capeta-chefe tá aqui, ó. Taca fogo em tudo. Quebra tudo, quebra tudo. Paga a vela, pelo sangue de Jesus tem poder. Tudo isso em nome de um Jesus que não é o Cristo, de um Deus que não é amor. Pois a palavra de Deus lá em Zacarias, o profeta antigo, já dizia no capítulo 4, verso 6, que o ensino do evangelho não pode ser feito na força carnal, na força do braço, nem com violência, mas ele é feito pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Pessoas com esse perfil comportamental, como esses traficantes que adentraram lá, estão cheios por aí, ainda não entenderam o real significado do que é ser igreja. Do mesmo modo que aquelas que só professam a sua fé através de festas religiosas, através de procissões, através de uma cultura, de uma tradição que está batizada de Corpus Christi, ou de Natal, ou de Páscoa, mas que não tem absolutamente nada a ver com o verdadeiro e invisível corpo de Cristo. Irmãos, busquemos compreender quando Jesus nos disse em João 14, de 1 a 3, para que nós não ficássemos aflitos, para que nós crescêssemos no Deus Pai e também nele, o Filho.
Ele nos deixou dito que na casa do seu Pai há muitas moradas e que Ele iria preparar um lugar para cada um de nós. E depois de algum tempo, Ele voltará para nos buscar, para irmos morar com Ele por toda a eternidade. E Ele disse mais: se ao invés da ressurreição houvesse reencarnação, se para chegarmos até Ele precisássemos de algum outro mediador ou alguma medianeira, sendo que Ele é o único mediador entre nós e o Pai, como já foi falado aqui hoje, se para cultuá-lo nós precisássemos nos submeter a toda a lei que antecedeu a sua vinda, como a lei de Moisés, com festas, com calendário e datas marcadas como natais, Páscoas, Corpus Christi e outras muitas tradições culturais ditas como cristãs, se o evangelho, se a boa nova não fosse tudo aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, ele nos teria dito. Não é assim, é como eu estou dizendo. Portanto, não inventem, irmãos. Apenas submetam-se à lei do amor. Essa é a consciência que deve estar presente na verdadeira igreja do Senhor, para que ela possa estar preparada como noiva ornamentada, descrito lá em Apocalipse 21:2, aguardando a sua vinda. O que passar disso, como no caso da festa de Corpus Christi, o corpo de Cristo será visto apenas como uma festa, como uma tradição religiosa, mas nunca será a verdadeira igreja viva do Senhor, cuja festa divina, essa sim, será no dia das bodas do Cordeiro, lá em Apocalipse 19:7, o dia do arrebatamento da noiva, da igreja, pura e imaculada, que num abrir e fechar de olhos nós seremos arrancados dessa terra. E todo esse texto está detalhado em 1 Coríntios 15, de 52 a 54. Portanto, irmãos, você que já é igreja, você que já entendeu o chamado, você que já discerniu o evangelho de religião, de tradição, de costumes, essa palavra, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58, eu encerro essa ministração de hoje de Corpus Christi ou Corpo de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada, absolutamente nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem, no Senhor, o trabalho de vocês não será em vão. No Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor, o trabalho de vocês será recompensado. Ainda que vocês não consigam contemplar com os olhos naturais, pelos olhos espirituais, eu profetizo sobre a tua vida bênçãos sem medida. Porque a palavra revelada, a palavra lançada, não voltará vazia, sem que antes ela cumpra o propósito para o qual Deus a designou. Assim diz o Senhor essa noite. Esta foi a abençoada ministração que Deus colocou no meu coração, neste dia 7 de junho do ano de 2023, na reunião do Cordão.